Então, para quem continua agora com os yogas dos sonhos e dos sonos, dos sonhos e do sono, a gente inicia vendo o final do vídeo da semana passada, né? Que nós começamos a ver. Para quem não for seguir com a gente, boa noite, né? Fique bastante à vontade para dar sequência nas suas atividades diárias. Nós continuamos aqui. Andréia, E mesmo assim, ele vai te afetar mesmo assim. Então, é como se fosse um exemplo. Ah, então, o Rinpoche disse, eu acho que uma parte importante é que nunca se force a fazer nada ou acreditar em nada. Tente a aprender a se abrir para as coisas. Você pode olhar para a ciência, por exemplo. Tem muitas pessoas, por muitos séculos, você pode ver, a ciência ela vai mudando ao longo dos anos, dos séculos. Até, por exemplo, quando fala sobre dieta, o tempo vai passando e essas coisas que a ciência fala sobre dieta, ela vai mudando. Uns falam que tem que comer carne, outros não. Ovo é bom, ovo não é, colesterol e não sei o quê. Então, em 15, 20 anos, parece que muda tudo. Aí antes uma coisa era correta para comer, 10 anos depois já não é mais. Aí, como que você pode acreditar numa coisa se aquilo fica mudando o tempo todo, né? A ciência faz aquilo mudar o tempo todo, né? Então, parece que o melhor é o caminho do meio, moderar, aprecie o que você gosta de comer, com moderação, então, e com equilíbrio. Então, até ter um pouquinho de junk food ali com os amigos. Pode ser mais saudável do que você comer uma comida saudável, mas estando depressivo. Parece engraçado, mas isso é bem verdade, né? Então, Rinpoche, eu gostaria de retornar para algo que a gente falou sobre alguns minutos atrás. Eu queria mudar um pouquinho a direção para esse tópico específico, porque eu acho que ele é tão grande. É falar sobre yoga do sonho. Assim, distinguir yoga do sonho com sonhos lúcidos. Qual que é a centralidade? Porque no yoga do sonho parece que a gente tem um corpo, um corpo mais sutil ali. Parece que esse corpo ele afeta a mente sutil. Então, uma questão seria a importância de estabelecer uma relação com esse corpo sutil, sobre o qual nós estávamos falando. Ou seja, se você acredita mais nisso, você pode usar mais esse corpo para, né, avançar, mas tem um lugar no mundo do yoga do sonho e também algo particular ali que também fala sobre a importância da centralidade do canal central. Então tem essas duas grandes questões. É a contribuição do yoga dos sonhos com esse processo de corpo mais sutil. E outra, a importância do canal central. Então aí você diz, bom, a importância desse corpo sutil, ele é chave, é um ponto chave, porque, por exemplo, de novo, sempre eu tento voltar para a fonte, né, da ideia de Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya, as três kayas, ou do espaço ilimitado infinito, consciência infinita, energia dinâmica. Então eu sempre tento voltar para essas três coisas. Então quando você volta para isso, existem essas infinitas possibilidades infinitas ali, mas o problema com o nosso corpo é que a gente tem essa limitação de corpo. As pessoas dizem, por exemplo, eu estou velho. Ao que elas estão se referindo? Ao corpo. O meu corpo está envelhecendo. Então, quando o corpo envelhece, a pessoa diz, ela significa que ela acha que ela está velha. Isso não é certo. Como que o seu corpo estar velho define que você está velho? Ou, por exemplo, você diz, eu estou doente, significa na verdade que é o corpo que está doente, não que você esteja doente. Então, tudo parece que fica limitado à imagem do corpo.
a limitação do que a gente se sente parece que é uma limitação do corpo. Então, o papel do corpo sutil é dizer não, não, eu posso voar. Então, vamos falar sobre sonhos lúcidos. A pessoa que sonha, ela tem esse corpo sutil no sonho lúcido. Ela pode mudar de sexo, por exemplo, de um tamanho para outro tamanho, de uma qualidade para outra qualidade, de uma velocidade para outra, de uma dimensão para outra, de um universo para outro universo, de um período do tempo da história para outro período. Você pode fazer qualquer coisa em qualquer momento, ou qualquer coisa que você queira fazer, se você estiver desperto nesse sonho lúcido, se você estiver desperto nesse corpo sutil. Então, esse corpo sutil, ele tem a habilidade de quebrar todas as regras dessa condição física. Essa é a chave, é isso que nós queremos fazer. Se você não tiver o corpo sutil, aí você está bloqueado nesse mundo físico. Quer dizer, se tem a história ali do 11 de setembro, né? Então, depois do 11 de setembro, houve uma investigação acontecendo por anos e a conclusão final de milhares de páginas sobre o 11 de setembro foi a falta de imaginação dos americanos. Teve uma linha de conclusão ali. O que significa isso? A imaginação significa corpo sutil, significa que você não fique bloqueado na sua rotina, na sua forma rotineira de pensar. Você tem que pensar além das limitações, né? Pensar fora da caixa, né? De forma avançada. No mundo do Dharma, no mundo tântrico, existe essa magia, né? Quem consegue imaginar além do que ficar bloqueado nessa limitação dessas condições coletivas ou condições individuais ou do corpo? Então, o corpo sutil, ele quebra as regras. Então, na prática de imaginação, você pode... É a mesma coisa, você levanta de manhã, você pensa nisso, você pensa, hoje eu vou fazer com que o meu dia seja melhor. E você se abre para essa energia, você encontra pessoas incríveis, você pensa, eu vou me aprofundar com essas pessoas, eu vou me abrir para esse mundo. Então, seu dia pode ser completamente diferente do restante da sua vida. Por quê? Porque você está indo para a vida, né, para o dia com um corpo diferente. Você está quebrando, rompendo com o seu corpo de dor. Então, o seu corpo vai encontrar outros corpos maravilhosos. Você está dando um tempo da sua fala de dor, você está tendo conversas boas com outras pessoas, vai conhecer outras pessoas. Você pode se alegrar de ter conversas com pessoas ao invés de ficar discutindo com elas. Por quê? Porque você está dando um tempo da sua fala de dor. Por quê? Porque vem a fala sutil. Aí uma energia sutil, um coração sutil vem também. Então, você pode ter essa sensação de dizer, eu sou o céu, eu não sou esse corpo, eu sou o sol, eu sou essa luz infinita, eu sou uma energia dinâmica, eu posso me mover. Então, essas são imagens sutis. Nossa, que forma maravilhosa, né? E isso tem a ver com o que a gente estava falando antes sobre flexibilidade da identidade. A gente estava falando sobre flexibilidade horizontal e agora vertical. Então, sempre quando eu vou falar sobre isso, eu sempre retorno. Então, quando eu não estou voltando sobre aquela coisa comum, eu só fico bloqueado quando eu sinto que tem algo errado comigo. Então, Rinpoche, isso seria algo sobre a gente falar sobre arquétipos, sobre lucidez e não lucidez. Quando você reifica esses estados, arquétipos não lúcidos, esse é o princípio da lucidez. A Rinpoche diz, sim. Por exemplo, quando uma boa amizade começa, e eu respeito totalmente a sua necessidade, as nossas diferenças, e mesmo a sua fraqueza, que é parecida com a minha fraqueza, mas você tem uma fraqueza única e eu tenho também. Todos nós temos fraquezas, isso não tem como evitar.
isso mostra a forma de como nós somos vulneráveis e como nós temos que respeitar uns aos outros e nos apoiar. Aí eu consigo me tornar um bom amigo. A gente se torna mais autêntico, mais real. Então, na vida, na jornada espiritual, é a mesma coisa. Nós temos que respeitar todas as dores, todas as condições. Então, nós podemos nos abrir a porta da alegria. Então, isso é maravilhoso para entrar nessa parte do corpo sutil. Vamos ser um pouquinho mais específico agora e falar novamente, porque eu estava bem impressionado com isso que você estava falando no seu livro. A gente falar um pouquinho da importância do canal central. Então, como a gente trabalhar dentro dos sonhos com o canal central, porque eu acho que isso é uma grande coisa. Então, eu te disse, vamos falar de novo. Eu tô sempre voltando, né? Eu vou sempre tentando ser específico em alguma coisa, eu tô sempre voltando, tentando ser menos específico, né? É uma dança bonita. Eles estão indo e voltando nos assuntos. Então, voltando quando a gente fala sobre o espaço e consciência e energia dinâmica. Então, essas três coisas, elas são comuns para todos nós, elas são universais, ok? Então, tem o papel do canal central, ele representa essa sutileza, porque o canal central, ele tem essa questão física, porque nós temos isso em comum, né? O nosso coração bate, temos as artérias, nós temos os problemas comuns do corpo, mas o canal central, ele é de alguma forma, ele é parte do seu corpo, ele está relacionado com o seu corpo de uma forma muito sutil. Então, a gente passa pelo nosso corpo, pelos nossos órgãos, pelos nossos intestinos, células, canais, pelos 3 canais, pelos seus 5 chakras, pelo canal central. Então você vai se aprofundando e de alguma forma ele vai debaixo do umbigo até a coroa. Então esse é o caminho. Quando você traz atenção para essa área do canal central, nos ensinamentos tântricos é dito que o objetivo último do Tantra é trazer a mente mais sutil e o prana para o canal central e unir essa consciência e esses ventos mais sutis. Esse é o propósito final do Tantra, é fazer com que haja esse despertar interno no canal central, não nos chakras, não nos canais, só no canal central. Então é por isso que eu acho que o canal central é muito importante para falando teoricamente, né, de forma teórica, é isso. Para as pessoas comuns, significa que você tem uma sensação de si, de eu, que é bem independente das circunstâncias, condicionado pelas circunstâncias. Por exemplo, assim, a pessoa diz, eu sou um advogado. Seria melhor do que dizer, eu sou velha. É melhor se identificar com ser um advogado, com a sua profissão, do que você se identificar com eu estou velho. Melhor do que se identificar com o próprio corpo. É melhor se identificar com o que você acha que é no trabalho. Particularmente no Ocidente, por exemplo. Mas pior ainda é quando a pessoa se identifica com o que ela tem ou com o que ela não tem. Então, esse é o aspecto fundamental. Onde que culturalmente... Qual que é a identidade principal que você enfatiza? O que ela dá mais valor? Então, o valor do indivíduo ser definido pela quantidade de dinheiro que ela tem. Isso... Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso até eu ter vindo para o Ocidente. Normalmente a gente fala sobre essa questão de valor quando a gente fala que a gente tem um corpo humano precioso, quando a gente tem a natureza búdica em nós. E a gente é ensinado a dar valor nisso, quando a gente tem um corpo humano precioso. Você tem valor porque
porque você tem a riqueza da sua tradição, você tem valor porque você está rodeado pela sua família, mas não por causa dos seus dólares. Então sempre acaba voltando para o mesmo canal. Então o canal central não é alguém que está dizendo eu sou o canal central. As pessoas dizem eu amo você do fundo do meu coração. Aí eu falo para meus estudantes, eu falo pare de falar sobre isso. Então, por exemplo, se eu falo para a pessoa, eu vou te dar um abraço caloroso, ou essa energia dinâmica tá vindo ali, então por isso que eu tô te dando esse abraço, desde esse espaço luminoso. Eu amo você desde o canal central. Então seria uma forma melhor de expressar isso. É uma forma mais sutil, né? Eu te amo desde o meu canal central. Ah, ele disse que isso é menos apropriado e menos pessoal, né? Tem uma outra parte muito bonita no seu livro que está conectada sobre o formato dos sonhos, dependendo de como os pranas se movem em diferentes partes do corpo sutil. Então, às vezes no mundo ocidental, a gente tem alguns cientistas influentes que falam que o nosso corpo é nossa mente inconsciente, e muitos deles não conhecem o corpo sutil. A gente pode pegar o mesmo princípio aqui que se aplica a esse corpo sutil, nesse nível mais profundo de inconsciência. Então vamos falar um pouco sobre o papel desse corpo sutil e a forma de como os ventos se movem nesses centros energéticos e qual a importância disso. Rinpoche diz, bom, primeiro de tudo, se você olhar cada noite, quando você vai dormir, mesmo que você não esteja participando dos processos, né, mesmo que você não perceba, você vai dormir e a gente sabe que a atividade diária ela afeta no sonho, os tipos de emoções que nós tivemos vão afetar o processo de sonho. Se você trouxer consciência para isso, você vai ter a chance de mudar o processo. Você tem a chance de não carregar essas histórias quando você for dormir. Então é verdade. E eu sei claramente que se eu tiver um pensamento que me incomodar, eu sei que aquilo vai afetar o meu sono. Mas se eu souber como que é o processo, eu tenho uma maneira de dissolver isso. Uma outra forma de fazer isso é tentar ver aquilo de uma forma mais positiva. E aí se sentir livre e se sentir bem sobre isso e poder dormir. Então isso vai trazer impacto. Então como nós estamos falando sobre o corpo ele é cheio de memória em cada célula. Cada célula traz memórias, ela carrega memórias de histórias. E cada história sempre está sendo transmitida para as outras células. Então, eles dizem que a gente tem 330 bilhões de células, e elas são substituídas todos os dias, né? Mais de 3 milhões de células são substituídas por segundo. Cada célula, ela carrega uma memória. Então, como que você pode mudar essa memória das células? Se você não fizer nada, se você continuar criando as células daquele jeito com as mesmas memórias, nada vai mudar. Por exemplo, se você tiver um pesadelo, se você tiver pesadelos frequentes, aí é aquela energia do corpo que está te dando uma mensagem para as células. Mas se você trouxer consciência, trouxer luz, energia dinâmica através da respiração para dentro dessas células, as células elas vão ficar diferentes. Então uma nova memória vai ser substituída ali e os seus sonhos vão ser diferentes. Então no yoga dos sonhos nós falamos sobre esses canais principais de energia, por exemplo, o coração. Pode ser possível que toda noite, quando você for de dormir, a sua atenção que você estiver colocando no seu coração, você vai lá e coloca a atenção no seu coração. Talvez você esteja muito solitário, talvez você tenha uma questão
física no coração. Talvez você esteja muito ferido numa história de amor sua. Então, essa história, se você tiver uma história sobre o coração, à noite, quando você for dormir, você presta atenção no seu coração, nessa área energética, mas sem saber sobre isso, sem saber, quando você vai para a cama, daí você vai com uma história errada, você vai para o espaço errado, você vai com a energia errada, você vai para a história errada. E aí você não pode esperar ter um sonho bom, e nem um sono bom, nem um sonho lúcido, nem um sonho curativo, aquilo não vai acontecer. Mas quando você muda, você traz atenção para o coração, como quando você faz prática de Tsalung, ou de respirar desde o coração, trazer luz da consciência para o coração, aí você vai mudar o espaço da sua energia dinâmica, você vai estar mudando a história. E aí você vai poder esperar um sonho melhor, um sono e sonhos melhores. E aí um dia bom, um próximo dia bom. Então eu acho que é importante dar atenção para esses diferentes locais no seu corpo, da energia, isso é muito fundamental, antes de você dormir. Então, quais outros exercícios que a gente pode fazer quando você vai dormir, para poder convidar para essa interiorização? Quais são as práticas? Tem uma coisa no seu livro com a qual eu me conectei muito para fazer durante o dia, que seria relembrar a si mesmo, né? Lembrar a si mesmo de voltar a ficar centrado no canal central. Quais são as outras práticas que nós podemos fazer durante o dia com esse corpo sutil que pode nos ajudar a ter mais lucidez à noite? E você diz, bom, no livro eu falei sobre as práticas fundacionais, colocar atenção na coroa, na garganta e no coração. Essas são locais específicos onde você tem que levar atenção e calorosidade e consciência antes de você dormir. Se você está indo de forma consciente nesses espaços e tentando abrir esses espaços, você vai se abrir para diferentes dimensões do sonho e do sono. Então, à noite, quando você está fazendo isso, à noite, se fizer isso de manhã, você vai tentar se lembrar que qualquer experiência que você teve durante o dia, algumas pessoas, não importa o que elas façam, aquilo dá errado. Por quê? Porque umas pessoas, e outras pessoas não, elas têm experiências ruins, mas elas pensam, não, tudo bem, eu sei que foi difícil, mas eu posso lidar com isso, mas mesmo assim eu tô feliz porque eu consegui encarar isso, mas eu tô feliz por estar enfrentando isso. Então, talvez essa é a situação que eu tô enfrentando mesmo. Então, eu não posso levar isso tão pessoalmente. Então, se importar demais com alguma coisa, por exemplo, com a opinião de alguém, isso não é bom. Então, tem um aspecto de nós mesmos que a gente não deveria se importar tanto com as coisas, a gente deveria ser mais gentil, ter mais consciência. Então, de alguma forma, a gente vai processando isso. Não ficar armazenando histórias negativas. A gente, à noite, na hora que vai dormir, a gente olha para todas essas histórias e não ficar pensando que essas histórias são tão ruins. Então, se a gente pensa, eu tô feliz que eu tô indo dormir e que eu tenho histórias, algumas foram difíceis, mas elas foram importantes, inclusive procurá-las, né? Curar as histórias. Então, essa é uma preparação importante. Então, também acho importante quando a gente fala de ir pro canal central, é que parece que tem um filtro, um sistema de filtro de não ficar pensando demais, ficar mais aberto para algo mais não conceitual, né? Daí você diz, sim, é mais estar lá na experiência, estar conectado com essa energia pura, né? Desses centros. E quando você não consegue fazer isso, porque você tem a sua mente racional, você tem essa questão de lógica. Da mesma forma a gente processa emoções e pensamentos, com dor, mas você precisa saber lidar. Então a gente começa agora a se aproximar do fim aqui. Então
Quando a gente começa a ter uma relação mais familiar com os canais energéticos, seria plausível dizer, usar essa informação para realmente ver sonhos particulares? Vamos dizer, por exemplo, você está aspirando atingir alguma mensagem no seu sonho. Você pode argumentar isso através de trazer sua consciência para essa energia dentro dos chakras, mas tem outros centros que seriam importantes para a gente explorar, para a gente poder ter sonhos lúcidos. Rinpoche diz, sim, definitivamente você pode ir para locais específicos para entrar. Você pode entrar na sua coroa e entrar na sua garganta e tentar descobrir a dimensão de paz no sua coroa da cabeça, ou tentar descobrir a sua dimensão de criatividade, de expansão dessa sensação, né, de eu, ou entrar no seu coração e expandir essa sensação de amor, de calorosidade, de alegria. Então tem diferentes locais onde você pode acessar e ter essas qualidades diferentes, que são qualidades energéticas. Ou antes de dormir você pode rezar, por exemplo, e dizer, eu sei que o sonho é uma possibilidade infinita, e no sonho eu posso invocar todos os espíritos e seres iluminados e guardiões e protetores me ajudem a ultrapassar o tempo e espaço para encontrar o meu mestre que viveu 500 anos atrás, que eu possa trazer essa questão para ele ou para ela e ter a resposta. Então você pode fazer essas preces, essa intenção, e muito frequentemente você encontra seres que tiveram encontros mesmo, conversaram. É bem normal, você pode ter esses encontros nos sonhos, né? Então se você tem muitos pesadelos e você encontra demônios de forma frequente, se tiver você pode também ter conversas, né? Coisas. Tá certo, perfeito. Então desculpa, Rinpoche, mas vamos falar um pouquinho sobre o que significa atingir a realização do yoga do sonho. Significa ver tudo como um sonho e ficar livre de todas as histórias. E atingir a iluminação. Isso é o que significa. Em nível último é o que significa. Ver que tudo é um sonho. E se a gente vê que tudo é um sonho, tem menos sofrimento, tem mais flexibilidade, tem mais possibilidade. Então você sente menos sofrimento, mais possibilidades na sua vida através da prática de yoga. Então esse seria um segundo apoio. Então não seja muito sério. Para resumir, não seja muito sério sobre nada, incluindo sobre você mesmo. Não seja muito sério sobre você mesmo. Não seja muito sério. Não leve a sério sobre as coisas. Não leve a sério o trabalho, tão a sério, né, sobre o trabalho. Mas esteja consciente de tudo. Mas, de novo, a gente tem a gente tem uma questão agora, se a gente for para uma direção e olhar essa natureza de que tudo é um sonho, eu acho que tem isso, mas tem algo que não é tão saudável, por exemplo, aquecimento global é um sonho, por exemplo, ou racismo, injustiça. É como se fosse um pêndulo que a gente tivesse que ver, porque é como se existem ações que a gente tem que tomar providências, né? Então a gente não pode bagunçar nisso, né? Poxa, sim, existem coisas que a gente precisa levar muito a sério. Algumas coisas são muito sérias para você. Como que você define seriedade? Só você pode definir o que é sério. Qual que é a seriedade da coisa. Então, quando eu falo isso, é que em cada situação, para os tibetanos, por exemplo, assim, perder o país, para nós tibetanos foi importante, mas não foi importante para os chineses. Então, se aquilo é sério para você, é sério, você leva a sério para você. Mas a ideia aqui é de não levar a sério ou levar a sério, é que é sério para mim, é sério para nós. Se é sério para mim e é sério para todos nós, então vamos levar aquilo para valer. Mas, por exemplo, com fogo. Por que eu vou levar o fogo a sério? Porque ele pode queimar as árvores, por exemplo.
Mas o fogo, ele não pode queimar o espaço. Então, eu acho que quando você está se sentindo livre, você é mais capaz de acomodar a dor dos outros. Você consegue ser mais sério quando os outros se sentem sérios. Então, eu acho que essa é a beleza disso. É mais provável que você não vai ignorar as outras pessoas, e você não vai ignorar os sentimentos das outras pessoas, você não vai trabalhar, você não vai ignorar a seriedade do outro, porque você vai querer curar as pessoas. Então, não significa que isso seja totalmente sério também, mas é sério o suficiente para saber se aquilo é sério para você. Mas quanto mais a gente vê o outro, mais eu vejo compaixão no outro, porque eu consigo me identificar. Então, é uma forma da gente olhar a seriedade. Então, quanto mais aberto para a seriedade, quanto mais abertura para a seriedade eu vou ter, mais eu não vou ser sério naquilo. Então, isso cria uma mandala mais forte que vai sustentar esse ambiente. A gente sempre tem que lembrar disso. A gente tem que voltar para esse lugar. Não importa o quão sério você é ou não, a gente sempre tem que se lembrar que coletivamente a gente vai. Quanto mais coletivamente a gente lidar com as coisas, melhor vai ser. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a palavra Dharma, o Dharma ele cria esse ambiente que sustenta, né, todas as experiências. E aí você muda a forma em que você vai abraçar a realidade, é isso, não é? Então, muito obrigado, Rinpoche. Tem algum tópico que a gente que escapou aqui que você gostaria de falar? Então, eu acho que você cobriu tudo de uma forma muito bonita, todos os pontos essenciais, por causa do seu longo tempo de estudo, de prática, e não podia ter sido melhor a entrevista. Então, acho que foi maravilhoso. Rinpoche, tem uma coisa que eu gostaria de lembrar quem está ouvindo, é que o inglês do Rinpoche não é a língua nativa dele, mas o inglês dele é maravilhoso. Então, muito obrigado, Rinpoche, pelas suas contribuições incríveis para o mundo ocidental. Você me influenciou muito mais do que qualquer outra pessoa no mundo do Yoga dos Sonhos, e as suas contribuições do seu livro são maravilhosas. Eu recomendo fortemente para todo mundo que está nos ouvindo. Se você tiver que ler um livro, o livro seria esse. Então, Rinpoche, muito obrigado, gratidão por tudo. Muitas bênçãos a todos vocês. Até a próxima, então. Olá, pessoal. Nós temos ainda uns 20 e poucos minutos. Vocês me ouvem bem? A gente poderia aproveitar esse curto espaço de tempo que nós temos para a gente, de repente, conversar um pouquinho sobre o vídeo, sobre alguma dúvida, alguma questão que a gente ainda tenha no grupo em relação aos iogas do sonho e do sono. No texto, a gente agora estaria chegando ali na discussão dos reinos de existência, que é essa discussão bem da tradição tibetana, bem desse espaço mais das emoções aflitivas, como geram os reinos da existência. Mas esse vídeo do Rinpoche, ele faz, na entrevista, um passeio por toda a perspectiva dos iogas do sonho e do sono. Então, a gente poderia, agora, por uns 20 minutos, a gente faz uma prática rapidinha ali no final, e uma dedicação, né, para nos conectarmos ainda à prática,
mas se alguém tiver alguma dúvida, ele traz muitos assuntos pelos quais a gente ainda não passou, então poderia ser importante a gente falar um pouquinho sobre isso agora. A Ô, Ana Denis, e o Paulo ali levantaram a mão, a palavra está com vocês. Boa noite, muito obrigada, Denis. Boa noite. Uma dúvida que ficou é até com relação à meditação. Eu estou com muita dor na coluna, por exemplo, e eu queria saber se a meditação, ela, em termos da yoga do sono, dos sonhos ou do bom, ela pode ser feita na posição de Shavasana também, porque a própria dor que começa a dar, ela me prende no local, sabe? Naquele local específico da coluna, sabe? O importante é meditar, Ana. O importante é não deixar de fazer a prática e não ser essa condição física da dor que venha, de alguma forma, a impedir que a prática seja realizada. Então, não se preocupa tanto com isso, né? Se a gente faz em posição de lótus, se a gente faz sentado, ou se as condições de nosso corpo, nossas condições físicas, nos fazem, por exemplo, com que a gente tenha de praticar deitado, né? O mais importante é não deixar de fazer a prática, não deixar de meditar, seja sentado, seja em pé, né? As posições, elas ajudam na perspectiva de condução do prana pelos canais, mas de uma forma muito prática, elas estão dentro de uma tradição, dentro de uma forma de fazer, seguindo uma sequência de ensinamentos. Mas não é isso que nos impede de atingir a realização da prática, né? É claro que os ensinamentos, eles trazem muitos pontos em relação a isso, e nós nos esforçamos para manter viva a tradição, né, e nos mantermos fiéis às posições, às visualizações, né? Quando nós avançamos nos yogas do sonho e do sono, nós aprendemos alguns lugares onde devemos visualizar, de que forma devemos visualizar, como visualizamos os canais, como visualizamos os chakras, mas tudo isso é método, né? E métodos existem os mais variados. Então, sim, nós podemos praticar em várias posições. Quando nós vamos praticar yogas dos sonhos, nós temos uma posição de deitar, deitamos sobre o lado direito, né? Recostamos a cabeça para que o canal central fique livre, para que o canal do lado esquerdo fique todo ele liberado, por onde flui a energia feminina, por onde flui a energia de sabedoria, é o canal de sabedoria, então é uma posição para deitar ali. Mas se eu não consigo fazer isso, o próprio Rinpoche diz, o que importa no final de tudo isso, é desenvolver compaixão, né? O que nos libera no final de tudo isso, com todos esses métodos, com tudo isso, é a nossa capacidade de sermos compassivos, de sermos amorosos, né? De sermos acolhedores, que é para onde toda essa prática e toda a tradição nos leva. Então, o mais importante, no final das contas, é trabalhar sem cessar para o benefício de todos os seres. Se sentado, se deitado, se em pé, né? Isso cada um na sua prática, no seu momento, né? Obrigada. Cida? ô, meu amigo, no vídeo falou-se um pouco, bem rápido, sobre, o entrevistador perguntou, né, sobre práticas que nós poderíamos desenvolver durante o dia, em vigília, que pudessem auxiliar, eu não me lembro bem as expressões que ele usou, auxiliar, ampliar a noite na prática na prática do sono, no estado lúcido.
Então, Uhum. você tem alguma coisa que você poderia me ajudar um pouquinho mais nesse sentido? Olha só, Cida, Pois não. as práticas que mais vão nos ajudar no estado onírico, no estado do sonho, são aquelas práticas que nos conectam à presença, à nossa presença. Então, existem algumas técnicas que basicamente servem para que a gente reconheça que a gente está presente, que está consciente. São as práticas de consciência, onde eu estou. Então, o Rinpoche, quando ele vai nos ensinar muito mais sobre essas técnicas e sobre essas técnicas de presença, ele vai ensinar, por exemplo, estamos numa sala, a gente começa, onde a gente está, olhar qual é o ponto mais distante da sala, qual é o ponto mais próximo, a conexão com o corpo, para que a gente perceba-se presente e consciente, onde eu estou. Ou ainda, sempre se perguntar se isso é um sonho, ou se esse é o estado de vigília. Onde eu estou agora? Isso é um sonho? Isso é um estado de vigília? Existem aquelas técnicas mais corriqueiras, né? Em que você puxa a ponta do nariz, ou cria o hábito de puxar a ponta da orelha, né? Como uma técnica de presença. Eu estou aqui no corpo, eu estou desperto. Né? A diferença é que quando você fizer isso no sonho, a sua orelha pode ficar gigante. O seu nariz vai crescer. A hora que você puxa o nariz, ele sai na sua mão. Então, é uma técnica de presença. Eu estou aqui agora. Então, a grande sacada desses métodos é reconhecer-se presente, é estar consciente. Então, quando nós estamos conscientes, efetivamente, de onde nós estamos, isso vai aumentando nossa consciência também no estágio do sonho. E todas as atividades do Yogas dos Sonhos, ela tem uma função. E o Rinpoche mostrou isso ali durante a fala dele, e ele chama atenção para isso, e muitas vezes passa por nós desapercebido. É ali, no sonho, nós reconhecemos a flexibilidade da mente, o desenvolvimento de uma mente-espaço, de uma mente tão flexível como o espaço. E ele diz, isso pode ser destruído, aquilo pode ser destruído, uma casa pode ser destruída, mas o espaço não tem como destruir. O espaço está sempre ali. E esse corpo que surge no sonho é um corpo de espaço, é um corpo indestrutível. É o corpo do bardo. É a experiência de consciência no bardo. A diferença é que quando nós estamos sonhando, se nós não temos lucidez ainda no sonho, esse corpo está voando de lá para cá, esse corpo ele está tão perdido no ambiente do sonho quanto nós estaremos perdidos no bardo após a morte. O Rinpoche, no livro, ele vai dizer, se você não tem consciência agora de onde você está, se você não tem consciência, eu não tenho consciência do meu espaço de sonho, qual é a possibilidade de nós termos consciência no momento do bardo, quando a morte chegar? Se nós não desenvolvemos consciência. Então, a consciência, a presença, onde eu estou agora, é também uma consciência, presença para o estado de vigília. Então, yogas dos sonhos não é uma coisa que acontece só quando nós dormimos. Yogas dos sonhos é presença constante, reconhecendo onde eu estou, quem eu sou. Em Dao Gyaltsen, há pouco, a gente falava assim, de onde sai o graveto, qual é o ponto de partida. Yogas dos sonhos nos coloca exatamente aí. Consciência, presença. E consciência é o estado natural, é a base da mente, é o estado natural da mente. Né? Estar consciente, estar desperto. Então, muitas vezes nós falamos qual é o estado de iluminação. Né? O Rinpoche mesmo fala, é o estado desperto, consciente, acordado.
mas não entorpecido pelos venenos, pelo movimento da mente, pelas imagens que o sonho produz, mas consciente no sonho, desperto. Então, esse espaço do sonho, ele nos ajuda na perspectiva do despertar e na perspectiva da flexibilização da nossa mente. Porque nossa mente conceitual, ela transforma tudo em objeto. Então, Buda virou um objeto. Iluminação virou uma coisa que nós começamos a perseguir. E quanto mais nos aproximamos, mais nos distanciamos, porque virou conceito. E na experiência do sonho, a gente tem a possibilidade de repente, aquilo que nós criamos como um ego, como uma autoimagem, transformar em qualquer coisa, flexibilizando a mente. Então, Rinpoche diz, uma pessoa do sexo masculino, no sonho, pode se tornar do sexo feminino. Ou eu posso, no sonho, me transformar em duas pessoas. E numa experiência de sonho, eu mesmo estou fazendo alguma outra coisa comigo mesmo. E ter duas consciências, e ter três consciências. Então, o sonho, ele nos permite flexibilizar a mente. Nós dizemos que um budista mata Buda a cada dia mata Buda várias vezes. Porque como nós criamos um conceito, nós fixamos. E aí nós perdemos a oportunidade de encontrar. No sonho, nós temos a oportunidade de flexibilizar. E nós podemos flexibilizar porque nós não temos um corpo físico. No sonho, nós temos um corpo de espaço, nós temos somente consciência. Somente consciência desperta. Então, nosso corpo pode ser qualquer coisa. Nós podemos ser duas coisas. Então, o Yogas dos Sonhos, ele é um atalho. Ele é um atalho no processo da iluminação, é um atalho pelo caminho do Tantra, em que nos conecta diretamente a essa oportunidade de flexibilizar a mente e de experimentar uma mente, inclusive mente não conceitual, somente desperta. E hoje, no vídeo de hoje, nós começamos, então, quando o Rinpoche vai tocando nesse assunto dos tipos de sonhos. E que tipos de sonhos que surgem? Que passa pelo sonho sansárico, que é essa reprodução do dia a dia, dos movimentos da mente, da dor, do sofrimento, da alegria, da tristeza, que é o sonho do sansara, é o sonho do todo dia, é aquele sonho só de imagens, mas que ao desenvolver flexibilidade, ao desenvolver lucidez, nós temos a oportunidade de usar essa consciência do sonho e esse espaço para conversar com o nosso mestre que morreu há 500 anos, para pedir a ele ensinamentos, para buscar os ensinamentos dele. Mas com que Yogas dos Sonhos está nos conectando quando nós buscamos esses ensinamentos? Com o lama interno, que está em nós. E que Tenzin Wangyal Rinpoche nos diz, o maior professor é aquele que te aponta o lama interno, que te aponta o professor interno, que te aponta a natureza pura da mente, que é de lá que brotam todos os ensinamentos. Então, Yogas dos Sonhos, ela serve para que a gente se liberte de nós mesmos, para que nós possamos nos libertar do nosso ego conceitual e nos conecte diretamente não ao movimento, mas ao espaço de onde todo movimento surge. Então, a flexibilização da mente tem essa função, nos libertar, inclusive, de nós mesmos. Porque, de fato, o nosso maior algoz, aquele que nos mantém no samsara, não são os outros, é a nossa própria mente. É a nossa própria mente que nos mantém no sofrimento, é a nossa própria mente que nos mantém, né, no orgulho, na inveja, no apego, e nesse lugar em que nós estamos. Então, Yogas dos Sonhos é um atalho, e é uma preparação para todas essas experiências que o corpo de sonho no bardo vai nos dar. Então, é treino, todo dia de novo.
corremos um risco que o Rinpoche vai chamar atenção, e que muitas vezes os estudiosos e os onironautas, que são os praticantes de sonhos lúcidos, e que é onde eles param. E muitos de nós viemos dessa prática, então nós paramos no playground, que é brincar com o sonho, que é, a parede é verde, agora eu quero ela amarela, agora eu quero uma camisa de outra cor, e aí fico brincando, brinco de voar, brinco de fazer uma série de coisas nos sonhos, que é importante para que a gente desenvolva flexibilidade e lucidez. Mas é estágio, porque o que a gente busca ali é a liberação. Então, E é o objetivo, né? nessa jornada, esse é o caminho, né? Nessa jornada, nós passamos pelo sonho de sansárico, passamos pelo sonho de claridade, mas o nosso objetivo é o sonho de clara luz. É a consciência desperta, aberta no espaço. Então, tudo isso, essa coisa de levar a consciência para o topo da cabeça, visualizar a esfera de luz branca na garganta, a esfera de luz vermelha, ela vai nos colocando em espaços associados aos chakras. Mas é muito importante que o Rinpoche chama atenção. O mais importante não é o chakra, não é esse espaço. Porque esse espaço no sonho, os 4 chakras que nós trabalhamos, ele ainda nos conecta a experiências, de alguma forma, sansáricas. Então, quando meditamos na garganta, na testa, né, no coração, no chakra secreto, e fazemos as experiências no sonho, ainda estamos na perspectiva sansárica. Mas é quando experimentamos o canal central, a abertura, a vacuidade, o vazio, é ali que nós temos as experiências de qualidade. Experiência de presença, de abertura, de espaço. Então, o canal central, ele é o fio condutor da prática, e é o que nos conecta diretamente aí a perspectiva do vazio, né? Da vacuidade luminosa. Temos mais uma mão levantada. Grata, amigo. Obrigado, Cida. Patrícia, Dá tempo ainda ou fica para a próxima aula? dá tempo. Se você começa a ter experiência da vacuidade no sonho, como desapegar dessa sensação? Porque gera apego, quer dizer, pelo menos comigo gerou. Então, eu começo em sonho buscar isso, e quando eu encontro, eu fico extremamente pegada. Então, se eu deixar, eu durmo 12 horas por dia. Eu não sei. E, quer dizer, a gente já fez esse trabalho do yoga anteriormente, e eu estou nesse ponto. E eu tenho uma dificuldade muito parecida, assim, porque a prática leva um pouco a esse espaço, né? E, de fato, essa também é uma dificuldade. E é interessante como o Tantra, que é o nosso caminho, como... Se for uma perspectiva Dzogchen, quase que o Dzogchen vai dizer, continue ali, né? E viva isso, e experimente, e se aprofunde. No Tantra, como é que o Tantra funciona? O Tantra traz a experiência e faz você abandonar a experiência para vivê-la de novo. Então, é muito comum na prática tântrica, nós visualizamos a deidade, nós recebemos as iniciações. O que a gente faz? Dissolve a deidade, acolhe a deidade, faz e surge novamente como deidade, para depois de surgir como deidade. Então, para que a gente não crie apego à experiência, a gente dissolve a experiência. Para que o apego não seja, para nós, um empecilho no processo. E é interessante como o Tantra, ao longo do tempo, foi trabalhando isso, né? E como aí ensinamentos do Buda Shakyamuni, como o apego a esse estado também poderia ser um problema para a própria iluminação. Então, retornar, né? Retornar a, a esse estado
esse estado ordinário, mas sem perder em momento algum a conexão com a base. A experiência da vacuidade, ela é uma experiência prazerosa, É porque ela viciante. é viciante e ela envolve basicamente esse surgir da bem-aventurança, né? A bem-aventurança como radiância. Agora, é difícil essa questão, é difícil, mas ela está envolvida diretamente ao nosso voto de Bodhisattva, ao nosso voto de um Drunsempa, né? Que é próprio da tradição bom, que é trabalhar sem cessar para o benefício dos seres. Então, se eu já tenho essa experiência, é mais um motivo para que eu continue cada dia de novo trabalhando para o benefício de todos, né? Eu sei que eu não te respondi, essa é uma dificuldade minha também, né? Mas de alguma forma é aqui que a gente traz esses elementos que nos conduzem, né? Vou esperar o retiro com o Rinpoche, vou perguntar a ele. Ele aqui, nós perguntamos para ele, né? Está É, quase aí já. tá chegando. Eu acho que o Marco Antônio tinha levantado a mão também. Eu tinha Marco Aurélio. uma pergunta meio fora da conversa aqui. Se não der para responder, pode deixar para outra sessão, que acho que tem mais a ver com a outra prática que a gente está fazendo, que é a diferença das técnicas de meditação shamatha, vipassana e dzogchen. Por exemplo, shamatha e vipassana, para mim, é muito, muito igual. E Uhum. ainda tem a dzogchen, então, se der para diferenciar. Na tradição bom, a gente vai chamar essa prática que acabamos chamando de chamata, a gente chama de chinê, né? É a chamata, como o tibetano acaba chamando ela. Mas, de alguma forma, a prática de chamata, chamata, chinê, nós ainda estamos focando num objeto. Nós usamos um objeto para que a gente acalme nossa mente. Eu vou tentar rapidamente, assim, responder, talvez a gente possa explorar isso um pouquinho mais na próxima semana. A gente acalma a nossa mente e permanece ali focado no objeto, né? Nós colocamos a prática de chinês, nós colocamos o tibetano diante de nós focamos nosso olhar, a tradição fala do deixar fluir as águas, então a boca aberta, sai as lágrimas, né? Nós ficamos ali naquela posição para que nossa mente se acalme. Então, shamatha, chinê, ela tem essa função, acalmar a mente, trazer a mente para o corpo, para esse momento, né? E nós permanecemos ali. Mas ainda tem um esforço, focar e permanecer, acalmar a mente. Em Dzogchen não há esforço. Em Dzogchen só relaxamos. Claro, avançando em Dzogchen, tem Trekchö, tem Togyal, tem métodos dentro do Dzogchen que conduzem ao domínio dos elementos, que conduzem a uma série de coisas, tá? Mas no Dzogchen, nós só repousamos. Nós só repousamos. Não há esforço algum. É só a abertura no espaço. Então, quando nós experimentamos, por exemplo, e usamos como técnica nos visualizarmos flutuando no espaço e dissolvemos o corpo, permanecendo só presença, isso está ligado a Dzogchen. Não tem nenhum esforço, só está presente. Então, isso é a experiência do estado natural.
sem esforço algum. Então, num primeiro momento, nós poderíamos diferenciar dessa forma. É claro que nós vamos dividir shamatha ou shinei em pura, pura e impura, né, dentro de uma trajetória. Mas em Dzogchen não há puro ou impuro, há só presença. Então é só relaxar, só se soltar. O estado natural já está aí. Não tem caminho, não tem começo, meio e fim. Só se soltar. Em Dzogchen, nós dizemos que é descobrir o Buda que está aí, né? E experimentá-lo, e ficar ali. Então, tem um pouquinho essa diferença. A gente explora um pouquinho mais na próxima semana. Porque aí tem os ensinamentos, tem as tradições, tudo mais. Obrigado, Jerusa, obrigado. obrigado, Marco. Seu áudio está fechado, Jerusa. Eu queria perguntar o seguinte, o Dzogchen é tipo o Zazen do Zen budismo? São próximos, são próximos. Mas porque Zazen é sentar, né? Uhum. Sentar em meditação. Então, eles acabam se aproximando. Há muita proximidade entre o sistema Dzogchen e o Zazen. Não dá para a gente dizer que é o mesmo. Uhum. São experiências, regiões, tradições diferentes. A gente corre o risco quando a gente tenta, numa tradição, ficar apontando que a outra é igual nisso, a outra é igual. São próximas, mas são tradições muito específicas, né? Uhum. E eu não teria condições de falar qualquer coisa sobre o Zazen. Uhum. Não conseguiria explorar muito. A joia, obrigada. Nada. Boa noite, pessoal. Vamos dedicar, então, cada um faça sua dedicação. Faça os votos para que Tenzin Wangyal Rinpoche tenha uma vida muito longa. Boa noite e até a próxima quinta. Boa noite, muito Boa obrigado. noite. Muito Boa noite. obrigada, Denis. Denis, Boa Obrigado, noite. Denis. Obrigada. Obrigado. Boa noite, obrigada. Gracias. Gracias. Boa noite, graças. Buenas noches. Uhum.